A gente se conheceu lá na, Na USP, na na FE. USP, né? Lá na EFE, enquanto eu estava fazendo meu doutorado, ela estava fazendo mestrado e a gente só sempre trocava ideia lá pelos corredores. E aí eu conheço o trabalho dela há muitos anos, sei que é um trabalho de muita qualidade, muita competência, e ela é, além de ser uma excelente pesquisadora, também é uma excelente professora, né? Então aproveitem muito hoje para tirar todas as dúvidas, tá? Então a gente vai ter 30 minutos com sua apresentação, sua palestra, Yane, e depois a gente tem mais 30 minutos para fazer aí as perguntas e aquele debate, tá bom? Então fica à Tá vontade joia. aí. Eu vou fechar só minha câmera, meu microfone, mas eu vou estar aqui, tá? Qualquer coisa, Tá bom. só gritar help aí. Tá joia. Bom, eu quero primeiramente agradecer assim de coração muito cheio, porque eu conversei com a Luísio na época que ele me convidou para vir dar essa aula aqui, que eu estava cheia de coisas para fazer, né? Mas eu fico muito triste, muito assim preocupada em dizer não, porque primeiro, eu já venho acompanhando o trabalho dos meninos do ciclo de fisiologia, eu já os conheço desde a época do mestrado e eu sei perfeitamente de todo o esforço, de toda a competência de todos eles. E, assim, é muito bacana a gente ver o engajamento de pessoas renomadas, muito esforçadas, muito responsáveis e éticas, buscando levar esse conhecimento para todas as pessoas, né? Para que a gente incentive as pessoas a usar melhor as informações que a gente tem hoje em dia e que a gente possa sempre produzir mais conhecimento, mais coisas boas assim para a sociedade, né? Nossa função é essa, na verdade. Eu me formei nutricionista para atender pessoas. Vocês, né? Eu não sei exatamente como é que está a divisão de públicos hoje aqui, mas eu acredito que a maioria deve ser da área da educação física. E vocês se formam também com a proposta de levar mais saúde para as pessoas, de levar mais conhecimento, de colaborar positivamente, porque acredito que todos vocês têm uma intenção muito boa com relação a toda essa dedicação de trabalho que vocês têm. É tanto que, se vocês estão aqui hoje, é porque vocês têm essa intenção boa de colaborar com a nossa sociedade. E aí eu quero agradecer também a todos vocês que estão aqui assistindo essa aula, que já estão acompanhando as palestras e principalmente hoje por me prestigiar para falar um pouquinho sobre esse assunto que eu já venho estudando há um bom tempo, mas que é um assunto que também se atualiza a todo momento. Então, assim, eu vou tentar trazer hoje um pouco de algumas novidades dessa área, mas é só um pouquinho mesmo, porque se a gente for aprofundar muito mais, existe um mundo de conhecimento que divide o intestino e o músculo, e assim, é enriquecedor, na verdade, todo o conteúdo, como eu falei anteriormente, né, a nutrição e a educação física andam de mãos dadas, e a nutrição, ela tem muito a colaborar com os benefícios e os efeitos do exercício físico e do esporte quando praticados, tá bom? Então, como o Aloysio já me introduziu, eu vou pular essa parte, porque inclusive eu fico até com vergonha, mas vamos lá, falar um pouquinho sobre a importância da saúde gastrointestinal no exercício físico e no esporte. Para começar, pessoal, a gente vai sempre começar do mais básico, né, para poder a gente ir construindo uns degrauzinhos até entender toda essa complexidade do assunto. Então, basicamente falando, nós, seres vivos, né, e qualquer forma de vida, depende de energia para sobreviver, porque as funções mais básicas possíveis, elas dependem de ATP para acontecer, né, que é a nossa troca energética, que é a nossa molécula energética. E o ser humano, especificamente, ele precisa de energia e, né, também de oxigênio para que o seu metabolismo aconteça, considerando que o metabolismo é um conjunto de várias reações químicas acontecendo continuamente no nosso corpo sem parar.
E é essa energia e a presença desse oxigênio que permite a nossa sobrevivência, que permite que as nossas reações metabólicas aconteçam dentro da fisiologia, ou seja, dentro da sua plenitude, da sua competência, da sua integridade entre os órgãos, entre as células. E também é graças à presença de energia que a gente se adapta, né? Se a gente for pensar no histórico do ser humano no planeta Terra, a gente já vem passando por uma série de adaptações devido às adversidades que a gente encontra no meio ambiente. À medida que a gente vai mudando o nosso meio onde a gente vive, a gente precisa se adaptar a ele. E essas adaptações só acontecem por conta da presença de energia, por conta da presença de moléculas que são fundamentais para que essas reações metabólicas ocorram. E aí, pessoal, a gente não produz energia. A gente sempre costuma falar assim, produzir ATP, mas teoricamente, essa palavra está um pouco errada. A gente não produz energia, a gente ressintetiza. Então, essa energia, né, tem aquela velha frase lá na época de química do colégio que a gente falava, né, que nada se cria, tudo se transforma. E, de fato, as reações que acontecem dentro do nosso organismo, eles proporcionam reutilização, ressíntese de substâncias que são fundamentais para que essas reações ocorram. Então, como é que a gente ressintetiza esse ATP, essa energia dentro do nosso corpo? A partir do consumo de substâncias que contribuem para que essas ressínteses, para que essas reações metabólicas aconteçam. E aí, a natureza, muito sabidamente, oferece a nós, seres vivos, substâncias em uma condição mais complexa, porque essas substâncias, elas são utilizadas não somente por nós, seres vivos, mas não somente por nós, seres humanos, quer dizer, mas por qualquer ser vivo. E aí, essas substâncias complexas, ou seja, ligadas entre si, várias substâncias presentes no mesmo ambiente, que é o que a gente chama de alimento. O alimento, ele contém várias substâncias, várias moléculas que estão interligadas entre si, formando visualmente o que a gente enxerga como alimento, né? Seja fruta, verdura, carnes, pães, cereais, enfim. O que a gente considera como alimento nada mais é que uma série de substâncias ligadas entre si de uma forma complexa, são muitas ligações que acontecem entre elas, formando visualmente aquilo que a gente enxerga como alimento. E esse alimento é chamado de alimento porque essas substâncias complexas, elas fornecem energia, elas vão ser consumidas e dentro do nosso organismo, elas vão ser traduzidas em outras substâncias que vão contribuir para a ressíntese de ATP. E aí, pessoal, o trato gastrointestinal, ele ganha destaque nesse ponto, por quê? Todos os órgãos que compõem o sistema digestivo, ou seja, esse sistema integrado que ele é formado pela boca, pelo esôfago, pelo estômago, pelo intestino delgado, pelo intestino grosso e pelo ânus. Todos esses órgãos, todos esses compartimentos, como vocês estão vendo aqui nessa figurinha, eles vão funcionando de forma integrada, para que essas estruturas alimentares complexas consigam ser quebradas. Então, toda essa complexidade, ela vai ser reduzida. E essa redução, ela vai propiciar a absorção dessas moléculas para dentro do nosso organismo, alcançando a corrente sanguínea, e lá na corrente sanguínea, levando todas essas já em um formato reduzido para as nossas células. Porque, veja, uma maçã, do jeito que a gente vê uma maçã, ela jamais conseguiria chegar em compartimentos celulares que são tão minúsculos e tão detalhistas, né, e tão mecanísticos. E assim, através do trato gastrointestinal, a gente consegue transformar todo esse alimento grande e complexo em substâncias bem menores e bem mais fáceis de serem absorvidas,
que aí sim, as nossas células, dentro desse mundo aqui celular, essas substâncias consigam ser utilizadas, consigam atingir todos esses compartimentos, de modo que as reações que acontecem aqui dentro aconteçam. E essas reações só acontecem por conta da presença de energia, de ATP. E essa ressíntese de ATP só acontece por conta da presença de substâncias, de moléculas que atuam nessas reações, né, como vocês já conhecem, o ciclo de Krebs, os sistemas oxidativos, que vão, em última instância, produzir força, que vão produzir todas as contrações e todos os movimentos e falando, na verdade, do sistema muscular, mas que vão produzir tudo o que é necessário para que a gente continue existindo. E aí, pessoal, assim, todos os sistemas do nosso corpo são extremamente importantes. É difícil a gente colocar um ranking de importância entre os sistemas, porque a gente precisa de todos eles funcionando adequadamente, mas o trato gastrointestinal, ele vem ganhando destaque atualmente em relação às questões de saúde, e principalmente dentro do contexto de exercício físico e esporte, porque a gente só existe por conta da presença de energia, por conta da capacidade de converter estruturas complexas em estruturas bem menores e bem mais simples, de modo que as nossas células consigam desempenhar o melhor das suas funções. E assim a gente consiga manter a nossa homeostase e consiga também se adaptar frente a quaisquer adversidades que surjam por aí. Ok? Sim, qual é a principal contribuição que esse trato gastrointestinal contribui para a nossa existência? É a capacidade de captar energia e nutrientes, né, e moléculas nutricionais, moléculas energéticas, que através dos processos de digestão e absorção que acontecem no trato gastrointestinal, que é todo esse conjunto de órgãos que eu mostrei para vocês naquela figurinha anterior, esses processos atuarão na ressíntese de ATP e do metabolismo celular, ok? E aí, pessoal, cada vez mais a gente vem entendendo também a importância do trato gastrointestinal, porque ele apresenta uma comunicação direta com o nosso sistema cerebral, com o nosso sistema nervoso central. Todos os outros sistemas do corpo, eles se comunicam com o sistema nervoso central através da nossa medula óssea, através de outros sistemas que fazem essa comunicação. O trato gastrointestinal, ele ganha uma certa prioridade, porque ele tem o sistema nervoso próprio dele, que é chamado sistema nervoso entérico. Esse sistema nervoso entérico se comunica com o nervo vago, que é um nervo que faz a comunicação direta entre as primeiras porções do trato gastrointestinal, que envolve o esôfago, a cavidade oral e o estômago, e até as porções iniciais do intestino delgado também. Todos esses compartimentos do trato, eles têm inervação pelo sistema nervoso entérico e pelo nervo vago, e tudo que acontece, tudo que chega no intestino, até os nossos órgãos do sentido, antes mesmo de chegar alimento no nosso estômago, ativam o nervo vago, levando informação para o cérebro. E a comunicação entre o trato gastrointestinal e o cérebro, grande parte dos nervos são aferentes, ou seja, levam informação do intestino para o cérebro. O cérebro, entendendo o que está sendo avisado a partir do trato gastrointestinal, devolve uma resposta para que o trato gastrointestinal consiga, né, enfrentar o que está acontecendo, seja a chegada de um micro-organismo, ou seja a chegada de um alimento mesmo. Quando vai chegando essa hora do jantar e você sente a comida do vizinho já sendo pronta, o cheiro que você sente da comida sendo preparada já é um sinal suficiente para ativar essa comunicação entre o trato gastrointestinal e o cérebro.
E essa comunicação, ela tem muito mais uma atuação aferente, ou seja, o trato gastrointestinal ele tem uma capacidade autônoma de poder avisar muito mais, levar mais informações ao cérebro, e o cérebro devolve com uma resposta para que o trato gastrointestinal se prepare para o que está acontecendo. E, além disso, pessoal, no trato gastrointestinal, a gente produz uma série de neurotransmissores que que são importantes também na sinalização, nessa comunicação do trato gastrointestinal do cérebro, e também esses mesmos neurotransmissores são capazes de influenciar no funcionamento do trato gastrointestinal. A serotonina, o GABA, a histamina, noradrenalina, acetilcolina e vários outros neurotransmissores são produzidos em quantidade considerável no trato gastrointestinal. Então, até, pessoal, quando a gente fica ansioso, quando existe uma competição chegando e a gente fica preocupado, todas essas questões emocionais e psicológicas, elas partem do trato gastrointestinal. E o cérebro também, nessa condição de estresse, por exemplo, leva e provoca mudanças também no trato gastrointestinal. Então, esse é um outro ponto que destaca a importância do trato gastrointestinal em relação à nossa saúde, porque ele tem uma comunicação direta com o cérebro, levando muito mais informação até do que recebendo, sendo importantíssimo, inclusive, para sinalizar ao cérebro quando existe energia chegando, quando existe alimento chegando, porque pensando que a gente precisa de energia para sobreviver, que todas as nossas células dependem de energia para sobreviver, o cérebro depende muito do trato gastrointestinal para poder manter a distribuição energética do nosso organismo. Então, o tal do balanço energético, né, que é a manutenção do nosso consumo de energia, do nosso consumo alimentar com o gasto de energia, esse equilíbrio entre o consumo e o gasto, ele é finamente controlado por esse eixo do trato gastrointestinal com o cérebro. E isso é importante porque quando a gente faz exercício físico, né, a gente provoca microlesões que vão gerar uma adaptação. E essas lesões causadas durante o exercício físico sinalizam para o cérebro que, olhe, nessa condição eu preciso direcionar uma quantidade de energia para promover a recuperação dessas fibras. Então, o que é que vai acontecer? O trato gastrointestinal vai receber essa necessidade vinda lá do músculo e vai automaticamente se adaptar para captar melhor a energia da próxima refeição que a gente vai fazer. Ou até vai receber, vai promover, na verdade, a sinalização de fome e apetite, para que a pessoa se alimente e consiga absorver mais energia que vai ser direcionada para o músculo, que naquele momento é o órgão que mais precisa para poder promover recuperação. Da mesma forma, quando a gente fica doente, o cérebro entende que existe alguma coisa diferente acontecendo e ele ajusta essa comunicação com o trato gastrointestinal para que essa disponibilidade de energia e de nutrientes aconteça devidamente e a gente se mantenha saudável, em homeostase e sobrevivendo. E aí, pessoal, eu também destaco aqui para vocês que o trato gastrointestinal é responsável por uma série, pela produção de uma série de hormônios, entre eles colecistocinina, GLP-1, PYY, que são diversos hormônios que não só atuam no processo de digestão e absorção dos nutrientes e da energia, como também caem na corrente sanguínea e têm ação em outros órgãos, a citar o músculo, o tecido adiposo, o pâncreas e também o cérebro, fazendo parte também dessa comunicação, desse eixo do trato gastrointestinal com o cérebro. E, além disso, que eu vou falar um pouquinho mais na frente, é que o trato gastrointestinal, por ter essa importância na absorção de energia e nutrientes, ele também apresenta uma linha de defesa muito eficiente e uma das maiores linhas de defesa do nosso organismo, para que a gente consiga absorver energia sem colocar em risco o nosso corpo. Eu vou explicar um pouquinho melhor sobre isso também, tá certo? E, por fim, pessoal,
para fechar assim, essa compartimentalização do trato gastrointestinal e terminar de convencê-los sobre a importância da saúde gastrointestinal, é a presença da microbiota, que, assim, é uma novidade atualmente, porque hoje em dia nós estamos tendo acesso a mais tecnologias, as ferramentas, os métodos científicos, eles estão se aperfeiçoando, e isso permite que a gente aprofunde cada vez mais os nossos conhecimentos. Então, hoje nós sabemos que dentro desse trato gastrointestinal, né, dentro de cada órgão que compõe esse trato gastrointestinal, existe milhares, mais de trilhares, na verdade, de micro-organismos que estão aqui dentro. E esses micro-organismos, embora estejamos vivendo nessa pandemia da Covid-19, né, mas eu quero deixar claro que os micro-organismos não são os nossos inimigos. Na verdade, a presença desses micro-organismos aqui dentro do trato para os processos de digestão e absorção, para a produção de hormônios, para a produção de neurotransmissores que atuam nessa comunicação do intestino com o cérebro e também para a nossa defesa. E aí, pessoal, eu vou agora entrar um pouquinho mais nessa discussão da microbiota intestinal, porque todas as funções do trato gastrointestinal, elas acontecem independente da microbiota. Mas alguns estudos realizados em modelo animal, né, porque esses estudos aconteceram em modelo animal, justamente para que a gente tivesse a capacidade de tentar tirar algumas coisas para ver se sem essas coisas aconteceriam eventos diferentes. E o que é que os pesquisadores fizeram? Eles tentaram criar animais estéreis, sem qualquer tipo de micro-organismo na sua pele e principalmente sem qualquer tipo de micro-organismo dentro do trato gastrointestinal. E eles observaram que esses animais, né, são vários estudos, tá, pessoal, que já fizeram em modelos assim. Esse modelo é chamado de germe-free, né, livre de micro-organismos. Esse modelo permitiu observar que esses micro-organismos desenvolveram várias doenças, e isso acabou implicando em uma redução do tempo de vida desses animais. Então, a partir desses estudos, a gente ganhou conhecimento de que a existência desses micro-organismos também contribui para essas funções que eu citei anteriormente, de modo que essas funções vão se tornando cada vez mais aperfeiçoadas, e isso vai permitindo as nossas adaptações e a nossa sobrevivência. Principalmente porque agora, nesse momento da Covid-19, esse vírus que causa essa doença, né, que é o SARS-CoV-2, ele é um novo vírus. Então, vão surgir novos vírus, vão surgir micro-organismos modificados, adaptados. E como a gente não tem como adivinhar, como se prevenir anteriormente, a existência desses micro-organismos já colonizando o nosso corpo é o que permite que a gente consiga se defender de outros micro-organismos que ainda vão surgir, tá bom? Então, é importante entender que os micro-organismos não são os nossos inimigos. Existe um grupo de micro-organismos causadores de doença, mas a grande maioria são micro-organismos que colaboram para as funções que acontecem no nosso organismo. Especificamente, os micro-organismos que estão dentro do trato gastrointestinal, que a gente chama de microbiota intestinal, que são os micro-organismos que colaboram para as funções que acontecem dentro do nosso trato gastrointestinal. Tá bom? Aí aqui eu coloquei uma figurinha para mostrar que essa distribuição da microbiota intestinal, ela vai acontecendo de uma forma diferente à medida que a gente vai descendo no trato gastrointestinal. Por quê? Pessoal, como a nossa boca é uma porta de entrada para qualquer micro-organismo, né? Eu estou aqui conversando com vocês e eu estou ingerindo ar. A minha saliva, a água que eu bebo, que pode estar contaminada, o alimento que eu como, que não é estéril, né? A gente não tem nada estéril, na verdade, no nosso dia a dia. Então, na minha boca, entra vários micro-organismos continuamente, o dia inteiro, todos os dias. E aí, por causa disso,
O meu próprio trato gastrointestinal já apresenta algumas particularidades aqui na porção inicial dele que previne e que já mata boa parte desses micro-organismos que entram pela minha boca. Por exemplo, o estômago tem o pH ácido por causa disso. E eu vejo muitas pessoas querendo adotar técnicas para neutralizar o pH do estômago, achando que esse pH ácido é o responsável por gastrites e por doenças estomacais. E não é, bem pelo contrário. O pH ácido é uma adaptação do nosso corpo que nos defende contra a entrada de diversos micro-organismos patogênicos. Por conta disso, a quantidade de micro-organismos que compõem a microbiota intestinal é bem pouca nessa parte inicial e ela vai aumentando à medida que a gente vai chegando mais próximo do cólon. O cólon fica dentro do intestino grosso, é a última porção do nosso trato gastrointestinal. E aqui no cólon a gente já tem outras características que permitem a sobrevivência da grande maioria dos micro-organismos. E a grande maioria desses micro-organismos, pessoal, são bactérias, mas também nós temos a presença de vírus, bacteriófagos, fungos, leveduras e protozoários. A maioria dos estudos hoje focam em bactérias porque as nossas tecnologias permitem estudar muito mais sobre as bactérias. Mas a gente apresenta uma gama de diversidade de micro-organismos que, em sua maioria, estão concentradas aqui, na porção final do trato gastrointestinal. E a maioria desses micro-organismos são conhecidos como comensais ou simbiontes. Comensais e simbiontes não são sinônimos, mas, em geral, tanto comensais quanto simbiontes são micro-organismos que não oferecem risco direto à nossa saúde. Se houver um equilíbrio na microbiota intestinal, nessa composição da microbiota intestinal, eles vão estar colaborando com as nossas funções intestinais, como eu falei anteriormente. E, mais uma vez, como eu disse, a quantidade e a composição da microbiota vai depender das características desse ambiente intestinal. Sabendo que nessas porções iniciais nós temos menos quantidade desses micro-organismos e uma maior quantidade aqui nas porções finais do trato gastrointestinal. As nossas fezes, por exemplo, é a amostra biológica que a gente mais usa para estudar os micro-organismos. Por quê? É uma forma não invasiva de estudar o que está dentro do trato gastrointestinal, e as fezes vão conter a maior representação daqui, dessa região do intestino grosso, das porções finais do trato gastrointestinal. Então, é uma amostra que nos permite estudar um pouco melhor sobre esse ambiente microbiano. E nessa parte aqui, dessa figurinha aqui abaixo, ela ainda mostra que existem micro-organismos que ficam mais aqui na superfície, na parte onde passa o alimento, né? Enquanto que existe um outro grupo de micro-organismos que está aqui um pouquinho mais próximo das células intestinais. Então, isso daqui também, essa diferença, é importante, porque aqueles micro-organismos que estão mais próximos das nossas células são micro-organismos mais capazes de influenciar nessas células intestinais, enquanto que os micro-organismos que estão mais espalhados pelo lumen intestinal, né, elas contribuirão mais proximamente nos processos de digestão e absorção dos nutrientes. Isso é importante, pessoal, porque os micro-organismos não são iguais, eles não desempenham as mesmas funções, eles são diferentes entre si. E para isso a gente dá nomes a esses micro-organismos justamente para que a gente estude devidamente as funções e as características de cada um deles. Mas, de uma forma bem abrangente, de uma forma um pouco mais geral, a nossa microbiota, ela se encontra desse jeitinho aqui, como vocês estão vendo nessa figura. Aqui, ó, é como se fosse o tubo intestinal, a gente faz um corte assim, que a gente chama de corte transversal, e aí quando eu faço esse corte, vocês estão vendo assim, de frente, tá certo? Aqui, pessoal, é por onde passa o alimento. E aqui, passei rápido, aqui
aqui nesse meio é por onde passa o alimento, que é o que a gente chama de lúmen intestinal, ok? E é aqui no meio que se encontram esses micro-organismos que fazem parte da microbiota intestinal. É importante salientar que esses micro-organismos estão dentro do lúmen, eles não chegam na nossa corrente sanguínea. Os micro-organismos, quando chegam na nossa corrente sanguínea, oferecem risco à nossa saúde. Então, esses micro-organismos da microbiota, eles estão contidos nesse ambiente do lúmen intestinal. E aí, como eu falei na figura anterior, aqui estão a maioria dos micro-organismos que se encontram espalhados no meio desse lúmen intestinal, e aqui eles influenciam muito mais frequentemente nos processos de digestão e absorção dos nutrientes, e existe um outro grupo de micro-organismos que ficam aqui, mais próximo das células intestinais. E esses micro-organismos já vão ter outras características e, consequentemente, outras funções, afetando mais proximamente as nossas células intestinais, colaborando mais proximamente das nossas células intestinais que se encontram aqui abaixo, tá certo? Pessoal, esses micro-organismos, em maioria, como eu falei a vocês, são micro-organismos comensais, ou seja, eles não são micro-organismos de característica invasora. Eles não apresentam risco à nossa saúde porque não são micro-organismos, em sua maioria, produtores de toxinas e produtores de substâncias ou de alérgenos que possam causar respostas imunológicas exacerbadas. Mas isso não quer dizer que a gente não tem micro-organismos potencialmente patogênicos nesse meio. Sim, a gente tem, porque como eu falei a vocês, eu estou aqui conversando e se eu tivesse, por exemplo, num ambiente poluído, eu estaria consumindo uma série de micro-organismos presentes nesse ambiente poluído. Então, a minha microbiota intestinal, ela fica recebendo essa quantidade de micro-organismos adversos o tempo todo. Mas esses micro-organismos potencialmente patogênicos, quando entram no meio dessa microbiota, eles vão ter que enfrentar, eles vão ter que competir, literalmente, com todos esses outros micro-organismos que são comensais. Então, essa microbiota intestinal ela é extremamente importante para equilibrar esse ambiente e evitar que micro-organismos patogênicos se proliferem nesse meio e tentem invadir o nosso sistema. Essa é uma das funções primordiais da microbiota intestinal. Outras funções muito importantes da microbiota intestinal é que ela realiza uma série de reações metabólicas também. Elas produzem enzimas que nós não temos, elas produzem ácidos graxos de cadeia curta que a gente não produz, elas quebram ligações químicas de alimentos que a gente não consegue quebrar, liberando compostos bioativos, liberando polifenóis, né? A gente ouve falar muito sobre antioxidantes, sobre substâncias que estão presentes em frutas e verduras, mas a gente não conseguiria usufruir dos benefícios dessas frutas e verduras como a gente conhece hoje em dia, se não fosse a existência desses micro-organismos comensais, porque eles conseguem quebrar estruturas químicas, ligações químicas que a gente não consegue, deixando essas moléculas mais biodisponíveis, e assim a gente consegue absorver e usufruir desses benefícios que a gente ouve tanto falar atualmente. Além disso, esses micro-organismos comensais podem produzir algumas das vitaminas que a gente também precisa, né? A gente consome essas vitaminas através da alimentação, mas a partir das frutas e verduras, os micro-organismos conseguem converter algumas moléculas, liberando mais facilmente essas vitaminas B, vitamina B7, B6, B9, B12 e principalmente vitamina K, para que a gente consiga também ter um maior uso dessas vitaminas que são importantes para o nosso metabolismo celular. Os ácidos biliares, que são muito importantes também na absorção das gorduras, e também, pessoal, descobriu-se há um tempo assim, ainda considerado recente, que os ácidos biliares eles têm uma atividade antimicrobiana.
de modo que micro-organismos patogênicos sofrem influência desses ácidos biliares de uma forma negativa, ou seja, eles morrem na presença de ácidos biliares primários. Só que existem outro grupo de micro-organismos que convertem esses ácidos biliares primários em ácidos biliares secundários. E aí, esses secundários, eles têm menos influência sobre esses micro-organismos patogênicos. Então, essa influência dos micro-organismos nos ácidos biliares também afeta o funcionamento do nosso trato gastrointestinal. Além disso, pessoal, pensem, a nossa massa fecal ela é extremamente importante para que o trânsito intestinal aconteça no momento certo. Por quê? Se a gente demora muito para evacuar, a gente entra na situação de constipação, que constipação ela é um fator de risco muito alto para câncer de cólon, por exemplo, e também para uma série de outras doenças. Quando a gente tem um trânsito intestinal muito acelerado, a gente entra na condição de diarreia, que aí a gente perde muitos nutrientes na diarreia, muita água, muitos eletrólitos, e entra em um processo de desidratação. Esse tempo de trânsito intestinal, ele é ajustado pela presença da microbiota intestinal. Então, a formação da massa fecal também é muito importante e acontece também sob influência da nossa microbiota. E ainda a microbiota ela é responsável por uma série de produção de gases e de diversos outros metabólitos que eu não teria tempo de falar hoje aqui para vocês. Mas essas são mais algumas funções que esses diversos grupos de micro-organismos formando a microbiota são capazes de fornecer em prol, né, favorecendo o funcionamento do nosso trato gastrointestinal e também dos outros sistemas. Porque, por exemplo, aqui vocês estão vendo essa sigla, ácido graxo de cadeia curta. Esses ácidos graxos, eles são produzidos na presença de fibras, por exemplo, a partir da microbiota intestinal. A gente não consegue produzir, só quem produz é a microbiota na presença de fibras. E aí, esses ácidos graxos de cadeia curta, eles são absorvidos pelas nossas células, caem na corrente sanguínea e alcançam os nossos órgãos, chegando no músculo, chegando no fígado, chegando no rim, no cérebro. Então, acaba que a microbiota intestinal, ela tem efeito extra-intestinal, mas não é o micro-organismo que chega lá nos outros órgãos, são os metabólitos que elas produzem, são os neurotransmissores que elas também ajudam a produzir, os hormônios que elas também ajudam a produzir, enfim. E um outro papel extremamente importante da microbiota intestinal é que a presença desses micro-organismos estimula o fortalecimento da barreira intestinal. A barreira intestinal é nada mais que toda essa barreira visual que vocês estão vendo aqui, formando uma parede, de fato, para impedir a facilidade dos micro-organismos patogênicos de entrarem no nosso organismo. Então, além dos micro-organismos competirem diretamente com os micro-organismos patogênicos, né, os comensais competirem diretamente com os micro-organismos patogênicos, existe também uma barreira que é formada pelo muco intestinal, que está aqui em verdinho para vocês, e aqui também essas células que estão bem unidas. Essas células, elas apresentam uma certa permeabilidade, justamente, pessoal, para favorecer a captação de energia e dos nutrientes que a gente consome através da alimentação. Mas essa permeabilidade intestinal, ela é bem regulada, porque se ela acabar ficando frágil, isso acaba oferecendo uma oportunidade para que os micro-organismos patogênicos entrem com maior facilidade no nosso organismo, gerando inflamação e doenças, né, colocando a nossa vida em risco. O vírus da Covid-19, por exemplo, quando uma carga viral considerável chega no intestino, essa carga viral é capaz de desestabilizar essa microbiota, enfraquecendo essa barreira intestinal. E o enfraquecimento dessa barreira abre oportunidade para que esse micro-organismo chegue na corrente sanguínea e atinja os outros órgãos do nosso corpo. Logo abaixo dessa barreira intestinal se encontra esse aglomerado de células imunológicas. Lembra que eu falei a vocês que o trato gastrointestinal se destaca por conta dessa maior linha de defesa de células, que é chamado tecido linfóide?
Bom, isso acontece, essas células, né, a maioria das células imunológicas que a gente produz se direcionam a tecidos linfóides, e um dos maiores tecidos linfóides do nosso organismo é o tecido linfóide associado ao intestino. Como vocês estão vendo aqui, apenas uma ilustração, né, de várias células imunológicas que se encontram logo abaixo dessa primeira camada de células intestinais. Então, tá aí, pessoal, mais reforçando a importância desse trato gastrointestinal na nossa saúde, porque à medida que a gente precisa de energia para sobreviver, a gente precisa fortalecer a nossa defesa, e a microbiota intestinal influencia diretamente nisso, para que a gente consiga absorver energia suficiente para as nossas necessidades, sem colocar o nosso corpo em risco. E isso é fato. Nesse momento, vocês prestando atenção aqui na aula, né, acredito eu, estão saudáveis, né, estão em equilíbrio, estão em homeostase. Vocês vão fazer a refeição do jantar, ou já fizeram, e aí todo o processo de digestão acontece com a participação dos micro-organismos que ajudam, quebrando as ligações químicas mais complexas, favorecendo a absorção desses nutrientes e dos ácidos graxos de cadeia curta, e dos polifenóis, e dos compostos bioativos e tudo mais, de modo que esses nutrientes vão ser absorvidos sem enfraquecer essa barreira intestinal, e o seu sistema imunológico aqui vai estar sempre pronto para evitar que qualquer substância que possa ser um antígeno, um alérgeno, ou até um micro-organismo, ou uma substância tóxica, enfim, qualquer substância estranha que entre aqui pela barreira intestinal consiga ser prontamente barrada e eliminada aqui mesmo nesse ambiente, para que ela não alcance a corrente sanguínea. E isso daqui, pessoal, acontece o tempo todo, esse sistema de vigilância, de defesa e de barreira intestinal, ela está aqui acontecendo o tempo todo, mantendo a integridade desse trato gastrointestinal aqui, ok? Bom, como eu falei a vocês, desses micro-organismos, né, a gente às vezes fala de uma forma um pouco generalizada, mas são uma grande diversidade de micro-organismos, e cada grupo de micro-organismos apresentam características diferentes e, portanto, vão desempenhar funções diferentes também. Eu apresentei para vocês algumas das funções que esses micro-organismos podem desempenhar, mas cada função dessa é desempenhada por um grupo de micro-organismos diferentes. De uma forma geral, a grande maioria dos grupos de micro-organismos são comensais ou simbiontes, como eu falei a vocês. E a gente apresenta muitos micro-organismos que são benéficos à nossa saúde. E hoje em dia, pessoal, quando a gente ouve falar de probióticos nada mais é que micro-organismos que já se encontram na nossa microbiota intestinal. Então, todos nós temos probióticos dentro da nossa microbiota intestinal. Por exemplo, lactobacilos, bifidobactérias. E, olha, essas duas aqui, a Faecalibacterium praunice e a Akkermansia mucinifila, são dois grupos de micro-organismos que já são muito conhecidos pelos seus benefícios à nossa saúde de uma forma geral, e eles vêm sendo consistentemente estudados para que se tornem substâncias probióticas, para que a gente consiga ingerir e manter, né, os níveis desses grupos aqui sempre em quantidades adequadas dentro da nossa microbiota intestinal, mantendo esse fornecimento de benefícios que a gente já conhece. Por outro lado, pessoal, existem outros grupos de micro-organismos que são patogênicos, ou seja, potencialmente causadores de doenças, ou ainda grupos que a gente chama de oportunistas. Como o próprio nome diz, são micro-organismos que se aproveitam de oportunidades. Por exemplo, quando a barreira intestinal ela se enfraquece, esses grupos de bactérias oportunistas, elas encontram uma oportunidade para se proliferar e invadir. E nessa situação, elas são patogênicas, porque elas vão desencadear inflamação, vão desencadear
respostas por parte do sistema imunológico que está logo ali no tecido linfóide associado ao intestino, e isso pode alcançar a corrente sanguínea, gerando infecção. E também, pessoal, hoje em dia a gente já sabe que uma série de doenças, como, por exemplo, doenças autoimunes, como a artrite reumatoide, o lúpus, a doença celíaca, enfim, e outras doenças, como, por exemplo, a obesidade e a diabetes, são doenças que se desenvolvem por conta também da participação, da existência de alguns micro-organismos considerados oportunistas ou patogênicos que estão lá na microbiota intestinal, influenciando negativamente sobre as nossas funções intestinais. Tudo bem? Então, esse slide aqui eu coloco para vocês para mostrar que existe uma grande diversidade de micro-organismos na nossa microbiota. É comum encontrar alguns desses micro-organismos no nosso trato gastrointestinal, desses patogênicos e oportunistas, mas esses micro-organismos patogênicos ou oportunistas, eles sempre estarão limitados por conta da existência de micro-organismos comensais e simbiontes. A grande maioria da nossa microbiota intestinal é formada por bactérias probióticas, micro-organismos comensais ou simbiontes que contribuem beneficamente para a nossa saúde. Eu não gosto muito de utilizar a classificação de bom ou ruim, porque um micro-organismo bom, ele pode se tornar ruim quando ele muda de ambiente. Então, até o próprio Lactobacillus, que é tão conhecido como uma bactéria probiótica, numa situação em que você está com a imunidade baixa, em que o seu corpo não está, assim, equilibrado para conseguir manter a sua barreira intestinal, o lactobacilo pode causar inflamação, porque o seu sistema imunológico, ele reconhece o lactobacilo como uma bactéria comensal, porém, uma bactéria, então um corpo estranho. E aí, se essa bactéria ela sai do lumen intestinal e alcança camadas mais profundas, mais internas do nosso organismo, o seu sistema imunológico não quer saber se é comensal ou não. Ele vai desencadear uma resposta inflamatória e isso pode causar também uma infecção ou pode avançar para uma situação pior se não for devidamente tratado, ok? E aí, pessoal, eu estou o tempo todo falando de grupos de micro-organismos, mas dentro da biologia existe o estudo desses grupos para que a gente consiga realmente entender melhor como é que esses micro-organismos atuam em parceria conosco, né? Esse conhecimento que a gente tem hoje sobre a microbiota intestinal só aconteceu por causa realmente do aprofundamento da microbiologia em conseguir caracterizar melhor esses micro-organismos, em conseguir estudar melhor sobre esses micro-organismos, né? Desde que o mundo é mundo, nós, seres humanos, vivemos em parceria com os micro-organismos. E, para falar a verdade, nós, seres humanos, somos uma minoria no planeta Terra. A grande maioria da natureza é coberta por micro-organismos. Então, estudá-los é fundamental para que a gente continue existindo, de fato. E aí, dentro desse estudo, né, a gente vai compartimentalizando essas bactérias desde um grupo mais amplo, abrangente, até grupos mais específicos para que a gente consiga encaixar esses micro-organismos em classes, né, em grupos adequados, favorecendo, de fato, o estudo, a compreensão desses micro-organismos, principalmente no contexto da saúde. Os probióticos, por exemplo, surgiram dessa forma, estudando, por exemplo, que dentro do filo Bacteroidetes existe uma série de compartimentos até chegar nas espécies, e dentro das espécies existe ainda um subcompartimento mais específico ainda, que é o probiótico. Por exemplo, aqui nessa figura anterior, esse Lactobacillus acidófilos, ele é um probiótico que a gente usa hoje em dia em atletas, a gente usa esse Lactobacillus acidófilos em algumas situações de intolerâncias, pensando também em melhorar a imunidade, em algumas condições de doenças, e esse nomezinho aqui, Lactobacillus acidófilos, nada mais é que uma espécie que está dentro do filo Firmicutes.
Então, quando vocês forem ler sobre micro-organismos, sobre microbiota intestinal principalmente, não somente intestinal, pessoal, mas também sobre a microbiota da pele, a microbiota do trato respiratório, a microbiota oral, enfim. Todas essas microbiotas são formadas por micro-organismos e a gente precisa entender que filos são grupos mais amplos, né? Dentro desses grupos existe uma série de micro-organismos que pertencem a esse filo porque eles apresentam alguma característica em comum, mas dentro desse filo a gente vai afunilando até chegar nas espécies e mais ainda até chegar nas cepas, que são grupos mais específicos e que permite hoje em dia a gente utilizar os probióticos, porque aí a gente sabe que esses grupos mais específicos são bactérias que desempenham uma função X e essa função X ajuda na sua barreira intestinal, ou ativa células reguladoras, ou produz interleucina X, ou ligação tal de fibras para produzir ácidos graxos. Então, veja, cada espécie são grupos específicos desempenhando esses tipos de funções que, em geral, vão colaborar para a nossa saúde gastrointestinal. Ok? Mas aí, pessoal, esse é o ambiente intestinal que a gente encontra dentro do lúmen, tá? Por isso que eu falei anteriormente, não devemos romantizar essa situação, chamando de bactérias boas ou ruins, porque tudo vai depender do que está dentro desse ambiente intestinal. Mesmo que você tenha uma microbiota intestinal equilibrada, por exemplo, né, com uma maior proporção de bactérias comensais ou simbiontes, a sua alimentação é um fator determinante para a existência desses micro-organismos, porque esses micro-organismos utilizam os nutrientes e a energia que você consome. Antes mesmo da gente absorver esses nutrientes interagem com a nossa microbiota. Então, se você faz uma alimentação muito rica em industrializados, por exemplo, ou em açúcares, você vai favorecer o crescimento de alguns grupos de bactérias específicas que normalmente são grupos oportunistas. E aí, pessoal, mesmo assim, mesmo que cresçam lactobacilos, que são bactérias probióticas, como eu falei anteriormente, o excesso de lactobacilos pode mudar toda a interação desse ecossistema intestinal. Então, independente de ser boa ou ruim, a gente precisa entender que a saúde da microbiota, uma microbiota intestinal saudável, é uma microbiota equilibrada, que apresenta uma integridade e uma homeostase dessas reações acontecendo, e dessas interações aqui, como vocês estão vendo, entre os diversos grupos e entre os nutrientes e substâncias que passam pelo seu lumen intestinal. Então, todos os micro-organismos interagem entre si. Os lactobacilos, por exemplo, eles produzem substâncias acidoláticas. Essas substâncias acidoláticas normalmente são utilizadas por outras bactérias, como os estreptococos, que estão dentro da nossa microbiota. Esses estreptococos, usando essas substâncias acidoláticas que foram produzidas pelos lactobacilos, já vão transformar essas substâncias em um outro metabólito, e esse metabólito vai ser absorvido no nosso intestino. Então, é toda essa complexidade que acontece dentro do trato gastrointestinal. E aí, pessoal, como eu citei a alimentação, diversos fatores do nosso estilo de vida influenciam sobre a sobrevivência desses micro-organismos intestinais, que, por sua vez, afetarão positiva ou negativamente o funcionamento do trato gastrointestinal. A direção desses efeitos vai depender de como se encontra esse ecossistema. Se você tem um equilíbrio entre as bactérias comensais, se você tem uma condição limitada, por exemplo, desses micro-organismos oportunistas, tá? Todo esse ecossistema que eu apresentei para vocês, a forma como ele vai estar naquele momento vai determinar em que direção essa microbiota vai contribuir para o funcionamento do seu trato gastrointestinal.
E aí, quando eu falo funcionamento do trato gastrointestinal, eu estou falando desses processos aqui que eu citei no início da nossa aula, né? Os processos de digestão e absorção, o fortalecimento, a manutenção dessa barreira intestinal, a imunidade, a produção de hormônios, neurotransmissores e outras funções também que acontecem nesse ambiente. Todos esses fatores, e eu diria que existem até mais fatores do que esses, mas esses aqui são os principais. Se você tem a influência desses fatores aqui no seu dia a dia, esses fatores vão estar influenciando sobre a composição desses micro-organismos. Porque entendam, os micro-organismos são seres que se proliferam e morrem, né? O tempo de vida desses micro-organismos é curto em comparação ao nosso. Então, eles se proliferam e morrem com muita velocidade. E aí, a depender de qual seja o estímulo que você esteja recebendo, esse estímulo pode favorecer a proliferação e ou a morte de alguns grupos de micro-organismos. Quanto mais persistente for esse estímulo, mais vai favorecer a proliferação e ou morte de alguns grupos de micro-organismos, tá? Dentro desses estímulos se encontra a atividade física e também, cada dia que passa, mais e mais artigos, inclusive hoje de manhã eu estava lendo uma revisão sistemática que saiu essa semana agora, que fez um apanhado de todos os estudos que falam sobre a microbiota intestinal. Por exemplo, essa é uma das revisões também que mostra a influência do exercício físico, da prática regular de exercício físico na nossa saúde gastrointestinal. E aí, nessa revisão, eles comentam que, a depender de como você esteja em atividade no seu dia a dia, as influências podem ser diferentes. Por quê? Como você já sabe, o tipo de atividade, o volume dessa atividade, a intensidade dessa atividade e, principalmente, a frequência dessa atividade pode provocar diferentes efeitos, né, no nosso organismo. Isso porque o tipo de atividade que você está executando e a frequência dessa atividade vai ativar de forma diferente o sistema nervoso, né, central, autônomo, e também o músculo, e também o tecido adiposo, enfim, vai ativar os nossos órgãos de forma diferente, a partir dessas características da atividade ou do exercício físico quando realizado regularmente. E aí, consequentemente, o tipo de estímulo que o exercício vai provocar, ele vai também ter um efeito diferente sobre a microbiota intestinal. Mas, em linhas gerais, é sabido que quanto maior a frequência de atividade física e quanto mais ativa for essa pessoa, melhor vai ser o estímulo desse exercício sobre a microbiota intestinal e sobre a saúde gastrointestinal como um todo. Porque esse exercício físico vai melhorar a chegada de fluxo de sangue para essa região e, consequentemente, vai melhorar o aporte de oxigênio para essa região, vai melhorar também a ativação do sistema nervoso parasimpático como uma forma de adaptação por conta da prática das atividades físicas e assim por diante. Em contrapartida, a inatividade física, né, o comportamento sedentário, ele é caracterizado pela ausência desse estímulo. Então, associado a esse comportamento sedentário, se você tem outros estímulos, como, por exemplo, vive em um ambiente poluído, que é a situação comum hoje das cidades, né, das cidades, das capitais, enfim. Se você tem uma alimentação assim, mais ou menos desbalanceada, faz consumo de álcool com muita frequência, vive uma vida estressada, então, né, as características da vida moderna, em associação com o comportamento sedentário, acabam causando outros estímulos negativos, que aí vão deixando a barreira intestinal um pouco mais enfraquecida, favorecendo também a proliferação de alguns micro-organismos indesejáveis, que seriam os micro-organismos oportunistas. E aí, pessoal, o exercício físico, especialmente o exercício físico realizado em intensidade moderada, ele tende a trazer diversos benefícios a essa saúde gastrointestinal por conta de todas essas funcionalidades aqui que são promovidas pela prática desse exercício físico.
além de todos os benefícios que o exercício físico traz para a nossa saúde como um todo, o trato gastrointestinal também é afetado pelas adaptações causadas pela prática regular do exercício. Então, aqui eu cito para vocês algumas delas. A regulação na ativação do sistema nervoso entérico e do nervo vago, melhorando, no caso, a produção de neurotransmissores, melhorando a sinalização desse eixo do intestino com o cérebro. A prática de exercício físico estimula o peristaltismo, favorecendo um trânsito intestinal controlado, que reduza, né, os riscos, as chances de desenvolver constipação. Melhora a produção de ácidos graxos de cadeia curta, e eu vou falar um pouquinho também desses ácidos graxos, eles são fundamentais para as pessoas que praticam que praticam exercícios físicos. Melhora a produção hormonal, especialmente o GLP-1, que é um hormônio que ajuda no metabolismo glicídico, ou seja, melhora a sensibilidade e a secreção de insulina, e também controla o eixo de fome e saciedade, né? Uma das coisas muito comuns entre pessoas que têm um comportamento sedentário é que ocorre naturalmente uma desregulação do eixo de fome e saciedade. E esse é um fator de risco para o desenvolvimento de obesidade. Usar a prática regular de exercícios físicos melhora também o perfil de ácidos biliares, que aumentando a proporção de ácidos biliares primários, que, como eu falei para vocês lá no início, tem atividade antimicrobiana e acaba limitando o crescimento de micro-organismos patogênicos e oportunistas. Em paralelo, também ocorre um aumento da imunoglobulina A, que é um dos anticorpos mais presentes no nosso lúmen intestinal, que também ajuda no fortalecimento da barreira intestinal, controlando a presença de bactérias patogênicas, melhora o metabolismo oxidativo das células, né? Controla o pH intestinal, mantendo um pH intestinal mais ácido, que é extremamente importante, pessoal. Não tentem modificar o nosso pH, que já é fisiológico, que já é importante para a nossa saúde. E, além do mais, né, além de diversos outros benefícios que ainda estão sendo estudados, de uma forma geral, a prática regular de exercícios físicos fortalece a barreira intestinal e, consequentemente, contribui para a tolerância imunológica. Essa tolerância imunológica, rapidamente, por conta do nosso tempo, é um ponto importantíssimo que determina o nosso estado de saúde. Vejam bem, o nosso sistema imunológico, ele é vigilante, né? Ele está o tempo todo em alerta, porque qualquer poeirazinha que entre no nosso organismo, o sistema imunológico já detecta um corpo estranho e já reage para tentar impedir que aconteça alguma infecção e que a gente morra por conta de algum micro-organismo. E aí, pessoal, acaba que o nosso sistema imunológico reage a tudo, inclusive aos alimentos. Os alimentos também são corpos estranhos. O ar que a gente respira, as moléculas que estão presentes no ar que a gente respira também são corpos estranhos. E aí, quando a gente nasce, à medida que a gente vai formando as nossas microbiotas, principalmente a microbiota intestinal, o nosso sistema imunológico, né, vai criando a tolerância, ou seja, ele armazena memórias que ajudam a identificar quando de fato é um alimento, quando é uma poeira e quando é um micro-organismo patogênico. Inclusive, o nosso sistema imunológico sabe diferenciar quando é uma bactéria comensal e quando é uma bactéria oportunista. Essa capacidade de memória e de identificação dos fatores é extremamente importante para a nossa saúde, porque senão a gente viveria inflamado e a inflamação é causadora de doenças, né? Todas as doenças, elas têm alguma base inflamatória por trás. E a inflamação, ela é negativa quando ela persiste. Então, essa tolerância imunológica, ela é promovida pela prática regular de exercício físico, principalmente porque o exercício físico promove todas essas adaptações lá no trato gastrointestinal, onde está presente a maior microbiota do nosso corpo, que é a microbiota intestinal, promovendo o aumento de imunidade ali no intestino. E aí, por isso que a gente fica mais... a gente não fica resfriado com tanta frequência quando é uma pessoa fisicamente ativa.
Sobre os ácidos graxos de cadeia curta, eles também são importantes nessa questão da tolerância imunológica, porque eles têm ação sobre o nosso sistema imunológico, favorecendo a produção de células reguladoras. E também os ácidos graxos, quando são absorvidos, caindo na corrente sanguínea, têm ação em todos os nossos órgãos, principalmente no músculo, no fígado e no tecido adiposo, que são órgãos importantes para o controle do metabolismo energético. Uma pessoa que pratica exercício físico, naturalmente aumenta as suas necessidades energéticas. Então, essas necessidades energéticas aumentadas sinalizam o cérebro e o cérebro, por sua vez, sinaliza o trato gastrointestinal. Essa sinalização contribui para o equilíbrio da microbiota, que vai aumentar em proporção as bactérias produtoras desses ácidos graxos de cadeia curta. E esses ácidos graxos chegam na corrente sanguínea e caem lá, fazendo essa distribuição e tendo uma ação positiva sobre diversos órgãos que compõem o nosso corpo. Mas, pessoal, é importante saber que a produção desses ácidos graxos é dependente de carboidratos. Então, dietas de baixo teor de carboidratos acabam atrapalhando esse estímulo que vem da produção de ácidos graxos, porque a matéria-prima para produzir esses ácidos graxos são os carboidratos, especialmente as fibras. E aí, pessoal, concluindo em relação a essa questão do efeito do exercício físico sobre a nossa saúde gastrointestinal, eu trouxe aqui uns dados ainda não publicados, mas que estão no meu material suplementar do meu artigo de mestrado, que no meu trabalho de pesquisa, eu recrutei indivíduos jovens na faixa etária de 20 até 40 anos de idade, que eram sedentários, que mantinham um comportamento sedentário predominante. Todos eles eram universitários ou trabalhavam ao redor do campus da Universidade de São Paulo, então eles tinham um estilo de vida muito, muito parecido, que é um estilo de vida de uma alimentação comum brasileira, né, com o consumo de carboidrato, gordura e proteína ali de uma forma equilibrada, ingerem álcool também nos fins de semana, estudavam, né, frequentavam o campus todos os dias, então eles respiravam frequentemente desse mesmo ambiente e eles mantinham um comportamento sedentário, ou seja, mantinham mais do que 16 horas, 18 horas mais ou menos por dia sentados ou deitados. Então, pouco tempo, muito pouco tempo, eles ficavam em pé ou faziam algum tipo de caminhada que normalmente era de um ponto até outro, mas nada que tivesse intensidade controlada, volume ou frequência, certo? Então, eles não eram praticantes de exercícios. E aí, pessoal, depois que eles fizeram exercício, na verdade, eu dividi esses indivíduos em dois grupos, né? Um grupo que a gente chama de grupo controle, que não faz a intervenção, e um outro grupo que passa pela intervenção que eu propus, que foi um treinamento de 10 semanas de exercício físico aeróbio, de característica aeróbia contínua, ou era intervalado, as pessoas mantinham a velocidade durante o exercício, né? Um exercício que durou 50 minutos e que era realizado 3 vezes por semana, tentando cumprir o básico ali das recomendações de atividades de exercício durante a semana e realizado em intensidade moderada, de acordo com o consumo de oxigênio desses indivíduos. E aí, pessoal, os indivíduos que fizeram exercício físico, eles mudaram seu antes e depois. E o grupo controle também passaram por algumas mudanças, mas as mudanças foram diferentes. Aqui nessa figura do lado direito aqui da tela, onde tem esses pontinhos vermelhos e azuis, são as mudanças que aconteceram do antes para o depois. Aqui onde vocês estão vendo esses números é o momento antes do indivíduo e o final da linha, né, que liga um ponto ao outro, é o depois desse indivíduo. Então, vocês conseguem ver que eles mudaram de forma diferente. Aqui em vermelho são os indivíduos controle e em azul são os indivíduos que fizeram exercício físico. Mesmo os indivíduos controles modificaram e os indivíduos do treino modificaram também. Então, assim, independente do estímulo, a nossa microbiota intestinal, ela muda dia após dia. Ela não muda
tão significativamente, tá? Se você está mantendo os mesmos estímulos todos os dias, as mudanças, elas não são tão grandes, mas elas existem, porque todos os dias nós estamos respirando, comendo, bebendo água, fazendo alguma atividade, se estressando, enfim, os estímulos que a gente tem no nosso dia a dia são muitos e são bem variados. Por isso, a nossa microbiota se modifica bastante. Mas aqui eu trouxe um exemplo de um gênero, que é o gênero Faecalibactério, que eu mostrei na outra telinha para vocês, que é um grupo de bactérias benéfica, né, comensal, que traz alguns benefícios para o nosso organismo. E aí, quando eu fui olhar as mudanças especificamente nos indivíduos, eu percebi que o grupo exercício, ele sofreu uma regulação maior em comparação ao controle. O grupo exercício variou muito mais em comparação com o grupo controle. Porque logicamente, o grupo exercício estava sob um estímulo diferente e o grupo controle não, manteve seu estilo de vida normal. Então, a variação que a gente observou no grupo controle aconteceu devido ao dia a dia, que eu não teria como controlar, porque o ser humano ele é bem complexo e sofre interferência diária de uma série de fatores. Enquanto que o grupo exercício, ele sofreu mesmo as mudanças por conta do exercício físico. E o mais legal que eu encontrei, que eu observei analisando dado após dado, é que os indivíduos que estavam com grandes concentrações desse grupo de bactéria antes do exercício físico, reduziram. Quando eu fui olhar a média, que normalmente quando a gente vai estudar os artigos científicos, vocês encontram lá as médias e os desvios padrão. A média ou a mediana é uma forma, é um número que representa todos os indivíduos que foram estudados. Então, eu estou generalizando aqueles indivíduos em um número representativo, mas não quer dizer que todo mundo respondeu igual. Cada pessoa responde diferente, porque cada pessoa apresenta um contexto diferente. E aí eu percebi que as pessoas que estavam com a maior concentração desse gênero reduziu, e aqueles que estavam com uma menor concentração desse gênero aumentou. Então, pessoal, se eu olhasse só para esse gráfico aqui da direita, eu ficaria louca, achando que o exercício físico não teria feito nenhum efeito sobre a microbiota intestinal. Sendo que, quando a gente vai olhar os dados com mais cuidado e de uma forma mais individualizada, a gente percebe quais são esses efeitos de fato, que muitas vezes não dá um P menor que 0,005, né? Não é significante como a gente gostaria que fosse, mas clinicamente, na prática, isso daqui pode ser uma resposta muito interessante. E o meu exercício, né, o meu protocolo estabelecido durou 10 semanas. Ou seja, se esses indivíduos se mantessem nessa rotina, muito provavelmente os efeitos poderiam ser maiores. E eu poderia observar ainda outros efeitos que eu não conseguia observar com 10 semanas de treinamento físico moderado. Ok? Por outro lado, pessoal, olha, pessoal do ciclo de fisiologia, estou chegando já perto do final, viu? Bom, por outro lado, pessoal, como eu falei a vocês, características, tipos de exercícios físicos diferentes causam estímulos diferentes sobre o nosso corpo. Então, o exercício físico, quando realizado em maior intensidade, ou seja, com um estresse maior, né? Porque o exercício físico, ele é um estímulo estressor, mas ele é um estímulo estressor que tem início, meio e fim. E aí, quanto mais estressor for esse exercício, mais, podemos dizer assim, mais fortes vão ser o impacto sobre o trato gastrointestinal. Por quê, Ayane? Bom, durante a realização daquele exercício físico, o trato gastrointestinal teoricamente, não é tão importante. Naquele momento em que você está criando um esforço físico, uma sobrecarga de exercício físico, né, de esforço, os órgãos que mais são importantes para manter você vivo naquele momento é o músculo, a pele e o sistema cardiorrespiratório, de uma forma mais resumida. Então, o trato gastrointestinal não é tão importante nesse momento. O que acontece? Como a gente tem um fluxo de sangue limitado, aumenta o fluxo de sangue para os órgãos mais importantes durante a realização do exercício e diminui o fluxo de sangue para aqueles órgãos que estão em segundo plano. Por exemplo, o trato gastrointestinal nesse momento. Bom,
As células intestinais, elas não param de funcionar. Então, elas acabam sofrendo com esse momento de maior estresse. Isso não acontece tanto com o exercício físico quando realizado em intensidade moderada, em relação ao trato gastrointestinal. Já com os exercícios de maior duração e maior intensidade, esse estresse físico, esse redirecionamento do fluxo de sangue acontece de forma mais preeminente, e isso acaba impactando sobre o trato gastrointestinal. Quando essa pessoa, pessoal, faz uma periodização de treino, de modo que ela respeita o processo de adaptação, o corpo vai se tornando cada vez mais eficiente e ele vai se adaptando a esse estresse, de modo que esse estímulo, entre aspas, negativo durante o exercício, ele vai se reduzindo e a microbiota vai se tornando mais forte e o seu trato gastrointestinal vai se tornando mais forte também. No entanto, quanto mais estressor for o tipo de exercício que você faz e quanto menos treinado você é para aquele exercício, mais negativo pode ser a influência sobre esse trato gastrointestinal. Associado a esse estresse negativo, existe também o estresse psicológico, existe também a desidratação, não necessariamente uma desidratação, mas uma redução, né, da hidratação naquele momento do exercício físico. Às vezes, por exemplo, atletas, e aí, no caso, vamos falar de pessoas que estão treinando para competições, né? Acaba que ela tem um descanso ali limitado e ela tem uma carga de treinamento físico elevada. Se são pessoas que viajam com frequência para competições e etc., então são pessoas que estão enfrentando ambientes diferentes o tempo todo, ares diferentes, né? E podem estar modificando a sua dieta a depender de qual seja o período de treino ou qual seja o ambiente que ela está inserida. Muitas pessoas ficam muito doloridas por conta do processo adaptativo e aí elas acabam usando antibióticos e fármacos, estão expostas aos micro-organismos do ambiente que ela está inserida também. Então, além do estresse do exercício físico, nessas condições, existem todos esses fatores que também influenciam e causam estresse sobre o trato gastrointestinal. Tudo isso favorece o surgimento de desconfortos e sintomas gastrointestinais e pode ajudar pode, na verdade, favorecer o aumento de permeabilidade, ou seja, o enfraquecimento da barreira intestinal. Esse enfraquecimento da barreira intestinal acontece em paralelo com a desbiose. Porque, veja, se eu estou aumentando a permeabilidade, eu estou aumentando a oportunidade de micro-organismos oportunistas e patogênicos invadirem o meu sistema. E aí, acaba que esses micro-organismos se proliferam com maior facilidade, substâncias tóxicas e até alimentos que a gente tem o costume de consumir acabam sendo absorvidos antes mesmo de sofrer adequadamente a digestão. E aí tudo isso favorece respostas inflamatórias que contribuem para a manutenção desses sintomas e desconfortos intestinais e pode favorecer também infecções, pode favorecer dores persistentes, e isso pode ser levado para os outros órgãos também, ajudando no desenvolvimento de outras condições indesejáveis para o nosso organismo, atrapalhando também, né, prejudicando também a manutenção da tolerância imunológica, porque aqui nessa situação o sistema imunológico vai estar sendo ativado com muita frequência e essa ativação frequente mantém o estado inflamatório e esse estado inflamatório contribui para o desenvolvimento de doenças, favorece infecções e outras situações associadas. Mas aí, pessoal, eu estou falando de condições extremas e estou falando de uma condição em que a saúde gastrointestinal não é levada em consideração. É isso, tá? Por isso que eu apresentei para vocês as estruturas da saúde gastrointestinal, tentei explicar um pouquinho sobre a microbiota intestinal e a sua grande diversidade e como o exercício
exercício físico influencia tanto no trato gastrointestinal como na microbiota, porque sabendo dessa influência, a gente entende que cuidar da saúde gastrointestinal pode na verdade, fortalecer o nosso trato gastrointestinal para sofrer menos com esses estresses, se adaptar melhor, né, ao estímulo do exercício físico, e assim esses atletas e essas pessoas que praticam exercícios físicos, que estão tentando melhorar, que estão tentando ficar mais fortes, mais competentes naquela atividade, eles de fato consigam atingir esse objetivo com saúde. Até porque uma pessoa doente não compete, não treina, né? Então a gente tenta, na verdade, a saúde gastrointestinal ela é importante para manter essa pessoa saudável, manter essa pessoa capaz de continuar treinando, de continuar sofrendo esse estímulo do exercício físico em direção a melhorar cada vez mais. E aí, as situações extremas são as situações que mais podem oferecer alguma condição negativa ao nosso trato gastrointestinal, para a nossa saúde gastrointestinal. Uma dessas condições extremas é o comportamento sedentário, que ali o corpo ele vai cada vez mais ficando enfraquecido, porque, né, com o tempo, com o próprio envelhecimento natural, o nosso corpo vai ficando cada vez mais fraco, e sem o estímulo do exercício físico, a microbiota também vai sofrendo e vai abrindo oportunidades para o crescimento, proliferação de bactérias oportunistas. O exercício de alta intensidade, o exercício extenuante, também, quando não respeitado um processo de adaptação, pode provocar também desbiose e enfraquecer a imunidade desse atleta por conta das condições que eu citei anteriormente. E aí, pessoal, quando a gente tem um estilo de vida ativo, que respeita a progressão de treino, que respeita o planejamento nutricional e que tenta propiciar estímulos positivos sobre a nossa microbiota intestinal dentro da nossa rotina, dentro do nosso estilo de vida, isso promove saúde gastrointestinal. É isso que vai melhorar a composição da sua microbiota e, consequentemente, melhorar as funcionalidades do seu trato gastrointestinal. O que é que isso quer dizer? Melhora a capacidade de absorção e digestão de nutrientes, chegando mais nutriente e mais composto bioativo para o seu músculo, que vai ajudar na recuperação, que vai ajudar nas adaptações fisiológicas do exercício físico, e também mantendo essa imunidade e a composição da microbiota intestinal equilibrada. Com relação ao planejamento nutricional, porque o exercício físico ele influencia sobre a nossa microbiota, mas o tempo de influência do exercício é curto, né? É durante o momento da atividade e as adaptações geradas a partir dali. Já a dieta é um fator muito mais persistente, muito mais presente no nosso dia a dia. Então, a alimentação é, de fato, um estímulo que, em relação à saúde gastrointestinal, é muito importante. E aí, pessoal, de uma forma geral, tá? Sem entrar em muitos detalhes, mas eu posso tirar as dúvidas depois. As pessoas que praticam exercício físico podem podem considerar algumas questões da alimentação que ajudam a reduzir os desconfortos e sintomas gastrointestinais e também ajudam tanto no desempenho do exercício durante o momento de execução, como também ajudam a melhorar as adaptações do trato gastrointestinal frente ao estresse do exercício físico. Em geral, uma ingestão calórica que esteja de acordo com as necessidades energéticas e os objetivos no esporte, porque muitas pessoas acabam aderindo a dietas restritivas, tentando alcançar modificações de composição corporal, ou até, muitas vezes, sob a crença de melhorar a sua performance, e aí acaba que esses planejamentos não são feitos adequadamente, de uma forma individualizada, e isso acaba provocando prejuízos sobre a microbiota intestinal, como eu citei, por exemplo, diminuindo a produção de ácidos graxos de cadeia curta. É muito importante que a distribuição de nutrientes seja adequada e equilibrada em todas as refeições. Então, aquela velha rotina de quanto mais proteína, melhor,
não existe, tá, pessoal? Cada vez mais está caindo por terra, né? A ingestão de proteína, assim como a ingestão de carboidrato, de gordura e de todos os outros nutrientes, ela deve ser fracionada ao longo do dia, tá? Evitando muitos períodos longos de jejum, evitando também excesso de nutrientes de uma vez só. Acaba que para uma pessoa que pratica muito exercícios, essa pessoa acaba comendo mais vezes ao longo do dia, e quando ela não consegue comer, a gente entra com a suplementação para que ela tenha uma distribuição adequada dessa energia e desses nutrientes ao longo do dia. As refeições pré-treino, elas têm que ser adequadas, porque o consumo de fibras, gorduras, proteínas e substâncias ricas em frutose nesse momento pré-treino, ou seja, 30 minutos até 1 hora antes de executar o exercício físico, pode provocar uma série de desconfortos intestinais que acaba reduzindo o desempenho durante o exercício também. E também a mastigação e a hidratação são fatores importantíssimos, né? Comer com calma, mastigar, pessoal. A digestão começa na boca. Parece uma coisa muito simples, mas não é. Muito melhor vai ser o processo digestivo e mais a gente vai conseguir absorver os nutrientes. Quando a gente não mastiga devidamente, a gente não consegue absorver todos os nutrientes que a gente queria naquele momento, e os nutrientes saem pelas fezes, tá? Nem tudo que a gente come é de fato absorvido. Então, quanto melhor sua mastigação, melhor vai ser a absorção dos nutrientes também. E a hidratação é importantíssima, porque a gente precisa manter o nosso corpo hidratado o tempo todo. O consumo de água, ele ajuda na produção de secreções digestivas, eles são importantes no trânsito intestinal, eles são importantes. Então, a hidratação é um fator importante. E considerando que a pessoa faz exercício, mesmo que ela esteja fazendo exercício em ambiente frio, o suor, a troca ainda acontece. Ela ainda perde água mesmo assim. Então, precisa ser reposta devidamente. Para finalizar, pessoal, além do planejamento nutricional, uma outra estratégia muito interessante que vem sendo introduzida no dia a dia, principalmente de pessoas que fazem competições, tá? São os probióticos. Os probióticos não necessariamente precisam ser consumidos por qualquer pessoa que faz exercício físico, tá bom? A gente tem, através da alimentação, o consumo de diversas substâncias que contribuem para o equilíbrio da microbiota e, consequentemente, para a nossa saúde gastrointestinal. Mas, quando a gente tem a previsão de passar por estresses físicos e psicológicos, a gente pode introduzir o probiótico. Por quê? Como eu falei anteriormente, o probiótico, ele é uma bactéria, ele é um grupo de bactéria que já existe na nossa microbiota, mas quando a gente consome o probiótico, a gente aumenta a quantidade desses micro-organismos na nossa microbiota intestinal, e o aumento desses micro-organismos vão dar um maior estímulo para a nossa saúde gastrointestinal. 2 estímulos são mais importantes. O primeiro os lactobacilos, principais espécies que fazem parte do grupo de lactobacilos, ajudam na nossa imunidade. Por quê? Esses lactobacilos, quando eles são reconhecidos pelas nossas células intestinais e pelas nossas células imunológicas presentes aqui no tecido linfóide associado ao intestino, eles conseguem reconhecer e produzir células reguladoras e ativar células B, que são produtoras de IgA, que é o anticorpo que eu falei que está em maior quantidade, fazendo parte aqui da nossa barreira intestinal. Então, o consumo de probióticos fortalece a nossa imunidade, provocando aqui, indiretamente, uma melhoria, né, da barreira intestinal e também aumentando a nossa tolerância imunológica. Isso daqui, pessoal, é interessante principalmente para pessoas que estão treinando em ambientes adversos, por exemplo, corredores, nadadores,
Por quê? Ciclistas também, tá? Porque essas pessoas estão enfrentando as variações de temperatura, de ar, de umidade. E isso, né, são fatores que favorecem resfriados, infecções respiratórias. Então, se a gente melhora a imunidade desse tecido, que é um dos maiores do nosso corpo, isso acaba também levando uma resposta e benefício de proteção a toda essa mucosa que está em contato com o meio externo. E o outro benefício do uso de probióticos é que ele provoca um equilíbrio na microbiota intestinal, porque a gente aumenta o aporte de bactérias comensais e também de bactérias que estimulam a produção de proteínas que mantêm a barreira intestinal unida, que são as proteínas de oclusão. Então, essa junção aqui acontecendo melhora a barreira intestinal, né? Impedindo a entrada de toxinas e de alérgenos que naturalmente a gente consome, pessoal, tá bom? Alimentos industrializados que estão na nossa rotina alimentar são toxinas, né? São substâncias que podem enfraquecer a barreira intestinal. O ar que a gente respira contém poluentes que podem enfraquecer a nossa barreira intestinal. O próprio glúten, quando não é devidamente digerido, ele atua como um alérgeno. Então, quando a gente oferece probiótico para esses indivíduos que estão em uma maior condição de estresse, acaba que essa barreira intestinal fica mais fortalecida e essa pessoa sofrerá menos com o estímulo causado por esses fatores que estão no nosso dia a dia, como eu citei agora, os poluentes, os alérgenos e assim por diante. E aí, pessoal, considerando, né, a importância da saúde gastrointestinal, essa é uma via de mão dupla, como eu apresentei para vocês. Tanto a alimentação como os probióticos podem oferecer um equilíbrio para essa microbiota, contribuindo para uma performance esportiva e para as adaptações fisiológicas do exercício, como também o próprio exercício físico, influenciando os outros órgãos do nosso corpo, levam a adaptações no trato gastrointestinal e, consequentemente, fortalecem esse sistema e ajudam em outras questões que são extremamente importantes para as pessoas que praticam exercício físico. Por exemplo, a melhoria do eixo intestino-cérebro ajuda nas nossas escolhas alimentares. Como eu falei anteriormente, pessoal, as pessoas que têm um comportamento sedentário predominante são pessoas que vão aderir a hábitos alimentares naturalmente que não são saudáveis, por conta de todo o contexto que a pessoa está inserida. E hoje em dia, no mundo moderno que a gente vive, as influências negativas estão sempre acontecendo, tá certo? E aí, quando a gente se torna uma pessoa ativa, não é que a gente deixa de consumir alguns alimentos, mas é porque a gente passa a ter algumas escolhas alimentares melhores por causa de uma melhor sinalização entre o intestino e o cérebro. E o cérebro manda informação por trato intestinal, orientando, se traduzindo em vontades e desejos que a gente vai ter por alimentos mais saudáveis. De fato, isso acontece e tem alguns trabalhos em modelo animal muito interessantes mostrando que a nossa microbiota intestinal influencia através do eixo intestino-cérebro nas nossas escolhas alimentares. E, além disso, ajuda na composição corporal, então a microbiota ela tem influência direta sobre a nossa composição corporal, sobre o ganho de massa magra, sobre o controle de massa gorda e, principalmente, como eu falei aqui várias vezes, a imunidade e a tolerância, que é extremamente importante, e agora, né, que estamos falando muito mais nesse meio que a gente está vivendo pandêmico. Bom, pessoal, juntando esses componentes, né, juntando esses fatores fisiológicos e metabólicos que estão relacionados à digestão, à absorção dos nutrientes e ao balanço energético, associado a esses componentes imunológicos e microbiológicos que vão estar ali mais voltados para a questão de defesa, a associação de todos esses componentes é o que promove saúde gastrointestinal. O exercício físico atua sobre esses componentes e a microbiota intestinal também atua sobre esses componentes. Então, é uma via de mão dupla e que a gente, considerando que a microbiota intestinal é influenciada por outros fatores além do exercício, o cuidado da saúde gastrointestinal vem também dessa parte. Não só fazer um planejamento de treino que respeite as adaptações intestinais,
intestinais, como também cuidar de outros setores do nosso dia a dia que pode propiciar também o equilíbrio dessa microbiota e, consequentemente, da saúde gastrointestinal. Aqui é um take-home message para vocês levarem para casa de tudo que eu falei. Eu acho que eu falei um pouco rápido. Eu peço desculpas, tentei trazer mais informações assim que vocês poderiam usufruir e colocar em prática e refletir, nem que seja, né, depois. Mas, de uma forma geral, né, eu falei aqui que a saúde gastrointestinal engloba cuidados abrangentes que promovam o funcionamento pleno de todos os componentes do trato gastrointestinal, incluindo a microbiota. Essa microbiota é quantitativamente a maior de todas as microbiotas, por isso que a microbiota intestinal tem ganhado tanto destaque atualmente e afeta diretamente a nossa imunidade e a nossa homeostase energética. Dos micro-organismos intestinais, as bactérias são as mais estudadas e elas são muito diversas, como eu falei, dos diversos grupos que existem, né? Sendo que cada grupo, cada espécie desempenha funções diferentes. A prática regular de exercícios físicos afeta indiretamente sobre a composição da microbiota intestinal, porém, os efeitos do exercício dependerão de cada indivíduo e dos estímulos que estão presentes no nosso dia a dia, como eu mostrei aqui os dados da minha pesquisa, né? Cada pessoa responde de uma forma diferente, e que essa resposta é em direção à saúde gastrointestinal, ao equilíbrio dessa microbiota. E os cuidados com outros fatores, incluindo a alimentação, são fundamentais para promover a saúde intestinal, que, por sua vez, impactará na performance e nas adaptações causadas pelo exercício físico em questão, reduzindo também os sintomas e as infecções frequentes e, consequentemente, melhorando o desempenho e melhorando a saúde deste indivíduo. É isso, pessoal. Quem quiser pode tirar um print. Eu coloquei aqui só alguns artigos que são mais direcionados para o pessoal da educação física, mas que aborda a questão nutricional, que fala um pouquinho sobre a saúde gastrointestinal, periodização de nutrição, um pouco mais sobre esse assunto de uma forma geral. E quem quiser saber um pouquinho mais de microbiota intestinal, pode entrar em contato comigo, eu posso passar um pouquinho, uns trabalhos científicos, além desses que eu apresentei na aula, que podem dar um resumo mais interessante, mais para vocês. E alguns livros também que eu deixo disponível que contém informação sobre exercício e sobre microbiota intestinal. Mais uma vez, muito obrigada, tá? E desculpa pelo tempo. Nada, a gente que agradece.